Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você pode ir também ao endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Digitando assim, você chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Ou pode ir diretamente ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de dezembro de 2025. É a quarta-feira, terceira semana do Advento, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o prefácio segundo do Advento. Advento é a preparação para o Natal de Jesus Cristo. Vamos à primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 2º e 8º ao 10º. Naqueles dias Jacó chamou seus filhos e disse: Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi, Israel, vosso pai. Judá, teus irmãos te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo na Bíblia Vulgata 71 e na Bíblia de Jerusalém 72. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 7º ao 8º, 17, refrão 7º A. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1º ao 17. Vamos recepcionar o Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Deus nos fala. Vamos à aclamação? Aleluia, 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 aleluia. A sabedoria do Altíssimo que tudo determina, com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos aqui no livro Igreja e Oração saber da explicação da liturgia da palavra. Escutamos no Evangelho um longo elenco de ascendentes de Jesus. Quem foram eles? A Bíblia nos diz muito pouco, mas nem por isso eles são menos importantes. A natividade de nosso Senhor foi precedida e preparada por muitas outras. E a importância dessas natividades não é apenas biológica. Mais importante é a natividade espiritual de todas essas pessoas, as quais prepararam o nascimento de Jesus, dando a luz ao Verbo eterno em seus corações pela fé. Como Abraão, que é o princípio desta lista, é o primeiro. Todos nós, ainda hoje, somos chamados a fazer parte deste elenco. Nós não somos nem mais santos, nem mais pecadores do que os ascendentes de Jesus, mas somos chamados, como eles, a abrir os nossos corações para o nascimento do Salvador, a preparar os caminhos de Jesus na vida da igreja atual e, sobretudo, experimentar a natividade do homem novo em nossa própria vida, em nossa própria vocação. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui também temos explicação do texto. Deus se fez homem em Jesus, que entra em cheio na história da humanidade. Para Jesus converge a longa corrente das gerações passadas. Ele pertence a um povo definido, nasce numa época precisa e numa área geográfica prevista pelos antigos profetas. Jesus vem cumprir as promessas de Deus a seu povo, que é escolhido e amado, não obstante as falhas e pecados ao longo de sua história. Como ascendente, aliás, Jesus como descendente de Davi, ele será o verdadeiro líder popular, que fará toda a humanidade trilhar o caminho da justiça. Jesus é o fruto final. É o fruto final de uma longa história de aspirações, lutas, derrotas
e realizações. Temos aqui também no livro Palavra e Vida uma outra explicação. Vamos saber o que diz aqui sobre Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Estamos numa semana muito importante, que precede o Natal, né? Natal vem aí. E começam alguns dias um tanto especiais. As leituras vão nos aproximar, por exemplo, do mistério da encarnação. Por isso, o primeiro dia nos oferece a genealogia de Jesus, a procedência dele, a ascendência. É provável que, historicamente, não seja muito exata, mas o mais importante é o que nos quer dizer que Jesus pertence à nossa carne, que tem avós antepassados, que faz parte de uma história humana, de uma família normal, com seus dias de alegrias e de sofrimentos. Jesus é um dos nossos, não uma espécie de objeto divino não identificado, revestido de pele humana. Portanto, Jesus tem uma ascendência humana como nós. Mas ele é Deus, homem e Deus. Vamos aos santos do dia. Santo do dia 17 de dezembro, São João da Mata, santo de 17 de dezembro. Foi sacerdote fundador dos Trinitários. De acordo com o site do Vaticano, ele nasceu na França em 1154, foi professor de teologia em Paris. Aos 40 anos, deixou tudo e se tornou sacerdote. Olha como tudo muda, né? Abandonar o mundo civil e se tornar sacerdote, depois santo, como é hoje, São João da Mata. Com 4 eremitas, fundou a Ordem da Santíssima Trindade. Partiu para a África com a missão de resgatar os escravos cristãos, os quais acolhia em seus abrigos. Morreu em Roma em 1213. Santo do dia 17 de dezembro, São Lázaro de Betânia. De acordo com o site Igreja dos Capuchinhos, Lázaro de Betânia, na Judéia, mereceu a amizade de Jesus e desfrutou de sua companhia na própria casa. Este santo deve a Jesus a espetacular ressurreição do túmulo, após 4 dias enterrado. Na casa de Lázaro, Jesus costumava passar alguns momentos de descanso. Apenas a 3 milhas de Jerusalém era uma próspera propriedade agrícola em Betânia. Lázaro era de origem nobre, honesto e tinha religiosidade na família. Marta e Maria eram suas irmãs e, ao que parece, os 3 eram solteiros. Notadamente, Lázaro era um amigo predileto de Jesus, talvez um de seus primeiros discípulos. Certo dia, o amigo adoeceu gravemente e as irmãs mandaram avisar Jesus que estava pregando na distante Galiléia. Jesus estava anunciando o evangelho, a palavra de Deus. E foram avisar a ele que o amigo Lázaro estava doente. Aparentando indiferença, Jesus continuou lá por mais alguns dias. Chegou então a triste notícia: Lázaro havia morrido. 4 dias após o sepultamento, Jesus apresentou-se. Marta chamou sua irmã Maria e junto com Cristo foram ao sepulcro. As 2 irmãs choraram e os amigos que estavam presentes se comoveram. O próprio Jesus também chorou. Então Jesus mandou abrir o sepulcro, entrou e, vendo Lázaro enfaixado, ordenou que ele saísse e andasse. Jesus tinha nas palavras a autoridade sobre a vida e a morte. E Lázaro viveu novamente. Olha que coisa importante. Alguns dias depois, Lázaro e suas irmãs ofereceram um banquete em agradecimento a Jesus pelo milagre realizado. A casa de Betânia e o túmulo de Lázaro se tornaram as primeiras metas das peregrinações dos cristãos. Este santo é o único a ter o privilégio de ocupar 2 túmulos, porque morreu 2 vezes. Embora uma antiga tradição oriental diga que Lázaro foi bispo e mártir na ilha de Chipre e outra que ele tenha viajado para a França e se tornado o primeiro bispo de Marsella, o certo é que Lázaro encerrou a sua vida santamente. A igreja escolheu o dia 17 de dezembro para seu culto. São Lázaro, irmão de Maria e Marta, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 17 de dezembro, São Daniel, profeta. De acordo com o site do Vaticano,
foi um judeu de família nobre. Então Daniel era de família nobre. Foi deportado para a Babilônia, no século VII a.C. Pela sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos, tornou-se funcionário de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Profetizou a decadência do Império Babilônico. Fiel à tradição de seus pais, foi dado como alimento aos leões, mas Deus o salvou. Ele também é homenageado no dia 21 de julho. Santos do dia 17 de dezembro, Santo Ananias, Santo Azarias e São Misael. De acordo com o site do Vaticano, os 3 jovens judeus, assim como Daniel, esses 3 também eram judeus, hebreus, estavam em exílio na Babilônia, século VII a.C., e foram funcionários do rei Nabucodonosor. Ao rejeitar adorar a estátua do rei, foram jogados em uma fornalha ardente, onde, acompanhados por um anjo, caminhavam tranquilamente entre as chamas, louvando ao Senhor. Os 3 santos são comemorados também em 16 de dezembro. E um anjo que andava entre eles era Jesus Cristo, um ser divino que o próprio rei viu. Beato do dia 17 de dezembro é o bem-aventurado Jacinto Cormier. Morreu em 1916, foi um presbítero dominicano, ou seja, um padre, um sacerdote. De acordo com o site do Vaticano, Jacinto Cormier era um jovem noviço, um anjo, mas de pouca saúde. Um anjo entre aspas, né? Uma pessoa muito dócil. Ao invés de morrer cedo, teve uma vida longa. Entre os séculos 19 e 20, reforçou a ordem dominicana. Natural de Orleans, na França, o Papa Pio X o denominou Santo de Roma por sua fé cristalina e pela sua maravilhosa capacidade de comunicá-la aos outros. Foi superior geral da ordem dominicana. De acordo com o site Wikipédia, Jacinto Cormier foi um frade e padre religioso dominicano francês que serviu como 76º mestre da Ordem dos Pregadores, de 1904 a 1916. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II, em 20 de novembro de 1994. Recebeu sua educação inicial em casa. Mais tarde, ele estudou na Escola dos Irmãos Cristãos. Em 1846, aos 13 anos, entrou no seminário menor da Diocese de Orleans. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas algumas vezes por semana, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas que você receber, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo. O nosso Criador, que é onipotente, onisciente, onipresente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Eu confesso que na hora que recebi os nãos, não entendi, mas mais tarde, com o passar dos tempos, eu fui entender. Se eu não tivesse recebido nãos de Deus, talvez não estivesse mais aqui. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos, separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e perder a salvação eterna. Aí nos encontraremos na parousia, na volta de Jesus. São Paulo já disse que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. É algo inexpressável, grandioso, indizível, inefável, inexprimível. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.